Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui com um podcast da coluna Marketing e Negócios e dessa vez nós vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, que é muito interessante sempre para os empreendedores, para as pessoas do mercado, mas também é interessante para cada um de nós. Né? Hoje nós estamos com um especialista em saúde e longevidade. Isso acho que interessa a mim, interessa a você e a você, Priscila. Muito, adoro o assunto. Olá, pessoal. Então, hoje o nosso convidado, mais uma vez um convidado de peso, deixa eu pegar aqui o currículo dele. Professor da UnoOeste desde 2001, ministra de disciplinas de metabolismo, fisiologia e nutrição, doutor em fisiologia humana pela USP, graduado em educação física pela Unesp. Praticante de CrossFit desde 2013. Ai, já tô me sentindo mal. Já tô me achando sedentária aqui. É um prazer ter o Jair Rodrigues Garcia Júnior com a gente. Bem-vindo, Jair. Eu que agradeço a oportunidade aqui conversar com duas autoridades do marketing. Né? Vamos conversar sobre saúde e longevidade e relacionar aí com o mercado, né? Publicidade. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença também. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu adoro esse assunto, né? Falar de saúde, beleza, produtos voltados para academia. E aí, o que a gente tá vendo aí, especialmente nas redes, são vários milagres, né? Sim. Vários produtos milagrosos, vários tratamentos milagrosos, muita fake news aí nas redes sociais. Olha, o ser humano tem uma qualidade que é ser criativo. E isso vem para o lado positivo, mas vem para o lado negativo também. Então, as pessoas solucionam problemas, trazem inovações usando a criatividade, e daí muita coisa funciona muito bem e melhora a nossa vida de maneira exponencial. Agora, tem o lado negativo, as pessoas querem inventar algo, às vezes para se destacar, para atrair seguidores e principalmente ganhar o mercado, né? Vender, Porque né? se todo mundo está falando de preto, usando preto, e você fala de laranja, dependendo de quem você seja, você se destaca no meio daqueles que estão falando do preto. Então, eu acho que acontece muito isso, né? Nas redes sociais, principalmente. As pessoas querem fazer um barulho. Para fazer barulho, inventam algo. E esse algo nem sempre é positivo, né? Falando da saúde das pessoas, longevidade e tudo mais. Mas isso é bem complicado, né? Porque se a gente estiver falando de um produto qualquer que não vai interferir na saúde, não vai interferir em nada, a gente compra, depois descarta e tá tudo certo. Mas aqui é algo muito importante, né? Porque vai impactar diretamente na nossa saúde e qualidade de vida em diferentes pontos, né? Como administrar essa situação? Porque existem, acho que os dois lados. Muita gente sendo enganada, né? E aí a gente precisa ter essa visão do consumidor, como que eu posso ficar mais esperto dentro deste mundo. E existem, eventualmente, empresas, empreendedores que às vezes revendem um produto ou que estão atuando com um suplemento e nem sabe que está cometendo algo ruim para outras pessoas. Acredita no que ele ouve do fornecedor e aí acaba propagando algo negativo. Como que isso pode ser minimizado, tanto para o consumidor quanto para os empreendedores? Olha, pense que as pessoas e até as empresas tendem muito a copiar. Então, se um produto começa a fazer sucesso no mercado, outras empresas vêm, outros empresários, empreendedores vêm e começam a fazer igual, né? Produtos semelhantes ou tentar aprimorar esse produto, como acontece com os smartphones, por exemplo. Isso acontece na saúde também. E na área das academias. Por exemplo, as academias hoje, quase todas têm um neon, né? Um ambiente mais escuro com neon, né? Isso foi sendo copiado, né? A mesma coisa com os produtos. As pessoas veem um produto está fazendo sucesso, está ganhando no mercado, vêm outros e começam a fazer também. Nem sempre esse produto traz realmente, efetivamente, algum benefício para o consumidor. Então,
a recomendação aqui, se eu pudesse dar uma recomendação, seria buscar referências em profissionais que sejam ou da academia, da universidade, né? Ou profissionais com conhecimento, experiência, para informar se aquele produto ou serviço realmente vale a pena e pode te ajudar. Porque é um canto da sereia, né? Uhum. Parece que a comunicação desses produtos vem assim, exatamente como as pessoas querem ouvir, né? Você com pouco esforço vai atingir resultados excelentes na sua saúde, na sua estética, na sua potência. Então, assim, a comunicação também interfere muito na forma com a qual esse produto entra no mercado, né? Sem dúvida, vocês publicitários são especialistas em convencer, né, o consumidor que esse produto é bom e a fala de vocês, né, o marketing, a organização aí dessa venda vem ao encontro do que o consumidor quer ouvir. Né? Em termos de saúde, você vai ficar forte rapidamente, você vai emagrecer rapidamente, você Vai ganhar vai ficar força. definido, ganhar força, etc. Então, como você fica seduzido com isso? Sim. O único ponto aí é que o marketing, ele pode, da mesma forma que você disse, pode ir para o bem e para o mal. E nesse caso, as pessoas com uma informação enganosa estão usando ele para o mal. Né? Nem sempre são profissionais que fazem esse marketing, né? Isso é justo dizer aqui. Às vezes a própria pessoa está com alguma coisa, tá fazendo a propaganda do próprio produto sem uma equipe que seja ética. Todo né? mundo tem um sobrinho bom de marketing. Né? A gente vem falando dos sobrinhos aqui, né? É verdade. E existe algum órgão que regulamenta o mercado de suplementos, de medicamentos? Como é que funciona esse mundo? Então, em termos de produtos, quem regulamenta é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Vigilância Sanitária, exatamente. Então, a Anvisa regulamenta alimentos, suplementos nutricionais, medicamentos, cosméticos e outros, né? Álcool e tabaco também, esse tipo de coisa. Então, só que existe uma diferença, por exemplo, entre os suplementos que as pessoas consomem, aminoácidos, creatina, termogênicos, etc., e os medicamentos. Então, os medicamentos têm que passar assim como as vacinas, por exemplo, são considerados medicamentos. Então, para provar um medicamento, tem que passar por testes, primeiro em animais, depois em um grupo de pessoas, depois um grupo maior de pessoas, daí finalmente a prova, como aconteceu com a vacina da Covid, mais recentemente, que ganhou bastante a mídia. E a empresa farmacêutica tem que comprovar duas coisas para esse medicamento ou vacina. Tem que comprovar que não faz mal, né? Não faz mais mal do que bem, e comprovar que faz o bem realmente que se propõe. Daí são feitos os testes e, se aprovado, vai para o mercado. Só que daí o laboratório e a própria Anvisa continuam monitorando o que acontece, porque todo medicamento tem efeito colateral. As vacinas, os medicamentos têm efeitos colaterais. Se esses efeitos colaterais começam a se mostrar graves, pelo menos para algumas pessoas, daí o medicamento pode até ser retirado do mercado. Agora, na questão de alimentos ou suplementos, o fabricante precisa apenas comprovar que tem aquilo que ele diz que tem, né? O princípio ativo lá, um aminoácido, alguma coisa, tem aquilo lá na quantidade certa, por meio de análise de laboratório, laudo que ele entrega para a Anvisa, e daí está no mercado. Vai fazer, por exemplo, a Priscila ganhar mais massa muscular ou não, o Fábio emagrecer mais ou não, daí fica por conta do consumidor. Tá. Né? Daí ele que teria que provar, o ônus da prova nesse caso é do consumidor, provar, não faz efeito. Não faz efeito o que a Anvisa faz aí, periodicamente, ela solta uma nota lá que tais suplementos foram retirados do mercado. A razão principal é que não continha tudo aquilo que está escrito no rótulo lá do produto. Tá.
Daí tira do mercado. Mas se faz efeito ou não, eu pelo menos nunca tive notícia disso. E onde que o consumidor consegue essa informação? Ou não consegue? Então, normalmente consegue na internet, quando o suplemento é retirado do mercado, aparece bastante na internet. Tem o site da Anvisa onde você pode consultá-la. Tem Mas- consulta de alimentos, de suplementos, de medicamentos. Mas é informação de que aquele tipo, olha, creatina realmente aumenta a potência. O resultado. O resultado. Onde que eu consigo essa informação? Ou eu não consigo? Não consegue. Na Anvisa você não consegue essa informação. Teria que ser estudos. Você consegue essa informação em estudos. Por exemplo, hoje tem muitas revisões, né? Então você vai lá no próprio Google, o Google Scholar, né? Que é o Google acadêmico, e outras bases de referências científicas. Você faz uma busca lá, creatina e os efeitos, e daí... Agora, se você não é apto a ler, porque É uma linguagem difícil, né? E além de ser uma linguagem técnica, científica, os estudos mais importantes, mais relevantes, são publicados em inglês. Apesar que tem o tradutor lá no próprio navegador, mas se você não consegue isso, você buscar profissionais que te traduzem isso, né? Então, tem muitos profissionais no Instagram, no Facebook e outras redes sociais que traduzem essa informação, né? Eu vou deixar até aqui depois para vocês poderem consultar alguns links, né, e perfis que fazem essa tradução dos artigos, e daí é uma informação confiável. Ah, legal. Até convidar o pessoal, né, para acessar a legenda desse podcast, que a gente vai disponibilizar todos esses Ótimo. links. Legal. É porque, assim, indo para esse caminho, né, dos profissionais que nas redes sociais vão dando orientações. A gente encontra um mar aí, né, um mundo de profissionais e de informações. E ali também é um ambiente onde não dá para confiar, tá difícil para o consumidor, né? Sim, complexo. Então também não dá para confiar em todo mundo que tá falando lá, né? Então, hoje existem pessoas leigas se metendo a passar informação, né? A escola dela foi o próprio Instagram, o próprio TikTok. Ai, então, que medo. replica informação. Agora, felizmente, eu me aventuro além da sala de aula lá na universidade, eu me aventuro no Instagram para divulgar informação de uma forma mais simples, justamente para os leigos. Existem vários acadêmicos que fazem isso, né? Então, às vezes esse acadêmico não tem lá dezenas de milhares de seguidores, né? Mas é uma informação confiável, né? O que ele passa lá em vídeo, figuras, postagens, é informação confiável. Então, uma recomendação é procurar esses perfis, né? Não necessariamente essa pessoa do perfil é professor na universidade também, é um profissional, mas é um profissional que se baseia em informação científica, né? Não informação de outros leigos que estão lá também navegando, né? Disseminando informação. Legal. Aqui acho que a gente tem duas mensagens interessantes. Uma para o consumidor, né, buscar essas autoridades no assunto, mas também tomar cuidado para ver a qualidade da autoridade, né? Isso. Como você falou, Jair, muita gente acaba se tornando autoridade, tendo milhares de seguidores, mas falando que o consumidor quer ouvir, não a verdade, né? Esse que é o detalhe. Então, assim, as boas autoridades são referências, e é legal mostrar isso para as empresas também, né? Porque é difícil, de forma natural, a gente confiar em todas as empresas, porque a gente sabe que a empresa tem interesse mercadológico, quer vender seu produto e tudo mais. Então, o consumidor brasileiro tem um pouco dessa cultura. À medida que a empresa traz uma autoridade confiável para falar do produto dela, isso também transfere uma segurança para o consumidor, né? Então, é legal a gente lembrar que existe essa ferramenta autoridade que pode ajudar os negócios de muitas pessoas que estão tocando seus produtos, suas marcas dentro da área da saúde, né, Priscila? Você veja uma estratégia de marketing das empresas, né? Você vê na própria internet, em revistas especializadas, por exemplo, falando da área de academia. Quem faz propaganda de um suplemento?
Não é um cientista, um pesquisador lá da universidade. É um cara usuário. fortão, uma moça É o com sonho, corpo... né? Assim, quero ser igual. Exatamente, uma moça com o corpo definido, bem bonita, musculosa. Então, eles colocam... mas a pessoa faz acreditar que aquele atleta ficou daquele jeito tomando aquele suplemento X. Mas teve muita coisa por trás, além daquele suplemento X, né? Sim, e também é importante alertar, né, que às vezes um crescimento fora do comum é provocado por produtos nocivos à saúde, né? Não necessariamente aquele é um crescimento natural. As pessoas têm biotipos diferentes, Sim. né? Então, a pessoa, primeiro, para ficar muito forte, seja homem, seja mulher, ela precisa, inicialmente, ter uma predisposição genética. Então, ou eu tenho, falando de dois extremos, ou eu tenho a predisposição genética para ser fortão, ou eu tenho predisposição genética, por exemplo, para correr maratona em 2 horas. São coisas opostas até. Só que a maioria de nós, né, nós 5 que estamos aqui no estúdio, provavelmente estamos lá no meio, nem para esse, nem para esse. Né? Então, nós podemos tomar qualquer produto, treinar como maratonista ou como um fisiculturista e nós não vamos chegar no... Melhora, né? Melhora Sai um do pouquinho. sedentarismo, traz saúde, claro. mas... Mas se quiser ficar daquele jeito, não vai ser um produto ou mesmo algo nocivo, como você mencionou, um hormônio, por exemplo, que vai fazer isso. O hormônio é um ponto que a gente também gostaria de saber mais, né? Ele acaba sendo um risco maior do que um medicamento. O que você tem a dizer sobre isso? Então, o hormônio é um medicamento, é um tipo de medicamento que tá lá na farmácia lá para ser adquirido. Inclusive, os hormônios só podem ser adquiridos com receita médica, como antibiótico, né? Se você consegue comprar hormônio, ou você é amigo do balconista, ou compra no mercado negro o hormônio. Ou um profissional, né? Mesmo sabendo que você não tem aquela necessidade, você não tem um problema, uma doença, ele prescreve para você o hormônio, daí você consegue comprar lá legalmente. Só que o hormônio, assim como qualquer medicamento, ele tem efeitos colaterais, né? Mesmo que você precise usar hormônio, ele vai ter efeitos que você não deseja, né? Então, você só deve usar quando você precisa mesmo. Mas hoje, infelizmente, há profissionais prescrevendo hormônios para questões estéticas, de ganho de massa muscular, de emagrecimento. Rejuvenescimento, né? Tem os milagrosos. Manter a juventude, exatamente. E tem o efeito benéfico? Tem. Não dá para negar que tem o efeito benéfico. Só que vem junto efeitos colaterais. Os efeitos benéficos normalmente vêm em curto prazo. Então, se começa a usar, já vem os efeitos em questão de dias, semanas. Mas os efeitos prejudiciais podem acontecer até depois que você cessou o uso do hormônio. Porque o uso desse hormônio permanente até o resto da sua vida, dificilmente vai acontecer. Então, mesmo depois que você cessa o hormônio, podem surgir os efeitos colaterais e alguns são bastante graves. Então, dá pra gente buscar vários ganchos mercadológicos nesse assunto, mas deixa eu começar pro primeiro, né? Você falou que você pode consumir agora e pagar o preço depois. Um ponto importante é que a gente tem que lembrar, né, Priscila, daquele conceito de que as empresas não existem para fazer uma transação. Porque se ela fez uma transação e teve problema, acabou o seu cliente, né? E o longo prazo é importante para a empresa. O relacionamento, né? Quer dizer, a empresa vai estar ali, né? Ligada a esse cliente por muito tempo e no momento em que esses efeitos começarem, o cliente ali vai estar lembrando da empresa, né? E de forma muito negativa. Muito negativa, né? Nesse caso, eu penso que o cliente, no caso dos hormônios, o cliente está vinculado mais diretamente ao profissional que também prescreve, né? Porque a empresa fez seu papel, como eu mencionei anteriormente, colocou no mercado algo que funciona, não tem efeitos colaterais, não tem jeito nisso, mas não são graves assim se usar para o que se propõe. Agora, o cliente, nesse caso, está vinculado com o profissional, né?
Então, dificilmente vai queimar o nome da empresa, mas pode queimar o nome do profissional que garantiu algo que ele não poderia garantir. E isso é pior, né? Porque assim, um CNPJ, lógico que perder uma marca é algo muito importante, dependendo do tamanho, do valor dessa marca. Mas o CPF você não troca, né? CNPJ, de repente você fecha um e abre outro e a vida você reconstrói. Mas o CPF você vai ser aquele ali. Então, se você que é profissional, né, da saúde, de repente não tem esse pensamento de longo prazo, é importante refletir. Porque... E essa mesma internet que propaga tudo isso é a mesma internet que cancela, né? Porque mais vem à rápido tona, ainda. né? Vem à tona. Então, nesse assunto ainda, existe um posicionamento do Conselho Regional de Medicina, de associações de médicas de especialidades diversas, de ginecologia, de endocrinologia, etc., para não usar dessa forma. Então, existe um posicionamento oficial, né, para que os profissionais não façam isso. Porque não existe uma base, um suporte científico para esse uso indivíduo. Existe um suporte para quando você está doente, você usar isso. Essa semana mesmo eu vi uma pessoa usando soro. Aquele soro, que é um soro cheio de vitaminas, aminoácidos. Foi até polêmico, né, esses dias. Isso é bastante polêmico, porque também não tem efeito, não tem um suporte científico para usar soro, que aquilo lá realmente vai te melhorar. Existe recomendação específica, isso é como uma dieta chamada parenteral, que usa em pessoas doentes, que não podem ingerir pela boca, né, nem mesmo por sonda, então injeta direto na veia os nutrientes que a pessoa precisa. Isso em pessoas saudáveis é um risco. Existe um risco de ter uma contaminação no processo, existe o risco do que você está injetando lá ter efeitos colaterais também. Não é porque não é hormônio que não pode ter um efeito adverso também. Eu lembrei também do caso do fenol, né? Que a pessoa veio a óbito, né? E aí a esteticista, eu nem consegui entender se ela era esteticista mesmo, porque ela não deixou claro a formação dela. Voltando ao que você falou, é ali no CPF mesmo, né? Foi ela que ali, ninguém fala qual a marca do fenol, enfim. É o profissional. É o profissional, né? E realmente tem muito isso, porque foi esse profissional que indicou e que aplicou o tratamento, né? Agora, pegando um gancho, até para não perder o assunto que é bastante importante. Nós estamos falando de uma conexão entre empresa, entre profissionais, entre consumidores, né? E para quem trabalha na área da saúde, eu acho que é importantíssimo, né? Agora falando diretamente com o empreendedor, lembrar de todos esses públicos. Porque nós temos aí o consumidor, é a pessoa que vai usar efetivamente o suplemento. Nós temos o profissional da área da saúde, que é quem vai influenciar o processo de compra. A gente tem, eventualmente, o usuário desse suplemento, pode ser um jovem, mas é o pai que vai comprar. Então, existe esse outro público também que a gente precisa se comunicar e, às vezes, falando para o pai, olha, essa marca, e obviamente, se for, né, fazendo uma comunicação verdadeira, ela é confiável, é indicada para jovem, pode ficar tranquilo que seu filho não vai ter um problema colateral, né? Toda essa comunicação, trabalhar toda essa cadeia é fundamental. Usuário, comprador, especificador, influenciador, que é o pessoal que vai estar, de repente, lá no balcão vendendo suplemento. Que tem um papel bem importante também, né? O vendedor ali no ponto de venda, ele que muitas vezes vai falar o diferencial entre uma marca e outra, o que contém um e no outro não, que na verdade, eu vou falar como público. Porque esses dias eu queria um whey sem carboidrato. E aí ela me indicou um lá que era bem mais caro e eu fiquei procurando na embalagem se tinha essa informação e eu não achei na embalagem. Eu falei, sei lá, que ela me enganou. Economizou carboidrato no whey, mas na festa junina, né? Não, mas assim, olha como é um papel importante realmente ali do ponto de venda, né? Da exposição do produto, tudo isso, né? De como aquele produto é indicado. Então, o consumidor, às vezes, ele não tem
a habilidade, a competência para ler o rótulo Sim, a maioria, a população em geral. ler a gente lê, não entender sei- nada. Não sei se todo mundo sabe que recentemente, a questão de 1 ano atrás, foi alterado a rotulagem dos produtos, Isso. né? Então existe uma tabela nutricional lá padrão e houve uma modificação naquela tabela. Além disso, os produtos têm que indicar com mais destaque, não só na tabela, com mais destaque, se tem alto teor de açúcar, né? Açúcar especificamente. Sódio, né? Sódio, que é o sal, e gordura saturada, que é uma gordura que pode fazer mal para a saúde. E em termos da empresa aí que vocês estão falando, está cada vez mais em evidência, está sendo cada vez dada mais importância à ESG, né? Que é a responsabilidade social, entre outras coisas. Então, a empresa, por exemplo, que produz o hormônio, talvez devesse fazer uma divulgação. Qual a finalidade desse hormônio? Né? E daí, para orientar os consumidores, né? Mesmo que eles recebam a prescrição de um profissional, eles vai saber que, será que realmente eu preciso? Eu devo usar esse medicamento? Porque a empresa diz que é para tal finalidade e eu não tenho esse problema. Será que eu devo realmente utilizar? Então, a empresa tem sim uma responsabilidade, apesar de normalmente não chegar até ela, né? Porque o contato mais próximo é do consumidor com o profissional que prescreveu ou está acompanhando. Legal. Acho que a gente falou bastante desse público. Eu queria agora tirar algumas curiosidades, talvez até um pouco pessoais. Posso consumir açúcar? Devo trocar o meu óleo de soja pela banha, né? Então, posso comer ovo? Não posso comer ovo? Vamos trazer informações confiáveis, vai, ajuda a gente. Bom, sobre o açúcar primeiro. O açúcar realmente pode fazer mal, né? Você não precisa excluir 100% do açúcar da sua vida. Né? Existe até uma recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre o consumo de açúcar, que nós devemos consumir no máximo 25 gramas de açúcar por dia. Mas a população brasileira, em média, consome cerca de 3, 4 vezes essa quantidade por dia. 25 gramas por dia. Isso equivale àquele saquinho de café, né? Aquele de açúcar que normalmente coloca no suco, no café. Lá tem 10 gramas. Então, seriam 2,5 saquinhos daquele lá. Por dia. Por dia. Não num suco só. Né? Então, agora, as pessoas às vezes se enganam, né? Porque o açúcar está embutido. E esse açúcar embutido também tem que entrar nessa conta, né? Não só aquele açúcar branco que você mesmo adiciona. Então, tem um açúcar que está lá no achocolatado, o açúcar que está nos doces, o açúcar que está em diversos produtos. Então, tudo isso entra nessa conta. Então, se você consumir açúcar nessa quantidade, um pouquinho no café, um pouquinho num suco, etc., um pedacinho de doce, de chocolate, não vai fazer mal. Principalmente se você praticar exercício também, que depois nós vamos falar. Agora, consumir em excesso 50 gramas, 100 gramas por dia, daí isso vai acabar te fazendo mal. Por exemplo, atletas de corrida, de maratona, de triatlon, açúcar é indicado para eles. Eles podem consumir açúcar no lugar daquela maltodestrina, tem um efeito semelhante no desempenho dos atletas. Só para consumir dentro desse assunto do açúcar, tá na modinha, porque são as modinhas, né? Sim. Agora tá na modinha a questão de ficar um período sem açúcar, né? Tipo, 60 dias, 90 dias, zero açúcar. Eu tô vendo vários vídeos na internet. E aí, assim, algumas pessoas mostram o emagrecimento, elas continuam com o consumo de outros produtos normalmente, só tirou o açúcar. E aí tem realmente um efeito, pelo menos visual, de perda de peso. É real? O açúcar, ele tem realmente esse poder de enxugar a falta dele, realmente, né, no caso, né? Realmente as pessoas consomem
muito açúcar, muito além do que seria recomendado. Então, se você tirar cada grama de açúcar, assim como cada grama de amido, por exemplo, se você pegar farinha de trigo e pegar o açúcar, são mais ou menos equivalentes. São carboidratos, só que carboidratos de tipos diferentes. Então, cada grama de farinha ou cada grama de açúcar tem 4 quilocalorias. Se você consome 100 gramas de açúcar, para exagerar, você está consumindo 400 quilocalorias no dia, só de açúcar. Sendo que a sua dieta normalmente é de 2.000 quilocalorias. Então, você consome aí aproximadamente 1/5 das calorias na forma de açúcar, ou além do que você deveria consumir. Então, se você tira o açúcar, não vou comer mais doce, não vou mais adicionar açúcar no suco, etc., faz um efeito. Você tira 300, 400 quilocalorias da sua dieta por dia, seja do açúcar, da gordura, qualquer coisa, faz diferença. Com certeza. Porque o açúcar é muito consumido assim de maneira invisível. Eu vou comer só um docinho, mas aquele doce tá impregnado de açúcar. Sim. Eu chupo várias balas por dia, tem um pouco de açúcar. E às vezes alguns alimentos que a gente nem imagina, o açúcar tá ali dentro, né? É importante, de repente, alguma coisa que a gente consome com frequência, dar uma atenção para a composição, porque o açúcar ele tá presente em muita coisa salgada, né? Super comum. Os ultraprocessados, né? Que são uma chaga aí da saúde. Sim. Agora, já que a gente também já está se estendendo e daqui a pouco vamos tomar bronca do pessoal, eu queria entrar em um tema que a gente até já falou no último podcast, né? Que são pessoas acima dos 30, 40, 50 anos que estão passando por novos momentos, né? A gente olha há 10, 20 anos atrás, o perfil dessas pessoas nesse momento de vida é totalmente diferente do perfil das pessoas hoje. E aí, a gente pensa em tudo que isso vai impactar. Primeiro, falando dos negócios. Será que essas pessoas de consumo, né, vão precisar de mais remédio? É isso? Ou elas vão precisar de mais atividades físicas que, de repente, vão trabalhar de forma preventiva? Né? E depois, vamos um assunto por vez. Depois eu queria saber também sobre a predisposição dessas pessoas para o mercado de trabalho, né? Se ela tem a mesma potência de entrega física e neurológica do que um jovem. Mas vamos pelo primeiro assunto. Como que vai ser o mercado de consumo? Porque muita gente pode ter oportunidades de negócio na mão, né? Com essa nova realidade. Fala pra gente, a gente vai precisar de mais remédio ou mais academia? Qual que é a equação? Vamos pensar o seguinte, a expectativa de vida do brasileiro hoje é em torno de 76 anos. 76, 78, um pouco mais para a mulher, um pouco menos para o homem. Vamos considerar 76 anos. E nós nos aposentamos com 65. Então sobram aí, em média, 10, 11 anos. Nós vamos precisar trabalhar até o final da vida. É verdade que algumas pessoas passam lá dos 76 anos. Então, se nós vamos trabalhar até os 65 anos, nós precisamos ter vigor para isso. Vigor físico para alguns, dependendo da natureza do trabalho, e vigor mental, né, cognitivo, para continuar trabalhando. E, felizmente, tanto um como o outro, o físico como o mental, cognitivos, podem ser estimulados e continuam ganhando. Né? No caso do vigor mental, cognitivo, você continua ganhando até o resto da sua vida, você mantém, a não ser que você tenha uma doença neurodegenerativa, que também nós podemos diminuir o risco. Isso é diferente do que se acreditava há algum tempo, não é? Diferente, né? Porque o idoso parava de aprender e só regredia. Não, hoje se sabe que nós podemos formar novas sinapses. Se eu aprender uma habilidade física, eu formo novas sinapses. Se eu aprender uma habilidade cognitiva, tocar um instrumento musical, alguma coisa assim, eu formo novas sinapses. Eu posso até perder alguns neurônios ao longo do envelhecimento, isso acontece. Mas o importante são as conexões, que são as sinapses, as conexões entre os neurônios. E isso nós vamos acumulando. Nós vamos perdendo aquelas que nós deixamos de usar,
mas nós podemos criar novas. E aquelas que nós fazemos novas, se nós continuamos usando, elas perduram. Agora, com o vigor físico é um pouco diferente. A partir dos 45, 50 anos, não é o caso de ninguém daqui, né? Mas, Não, ainda. mas daí nós começamos a perder. Só que, já ouviram falar de idade cronológica? É aquilo que está no RG, né? E idade biológica? Idade biológica, né? Pode ser diferente, pode ser igual. Você pode ter uma idade cronológica, de data de nascimento e das suas funções fisiológicas semelhante, andando lado a lado, né? Ou você pode ter uma mais atrasada ou adiantada, que é a biológica. Então, aquelas pessoas que são tabagistas, consomem muito álcool, são sedentárias, têm sobrepeso. O que acontece com a idade biológica dele? Vai para frente. Ele tem lá 40 anos e está parecendo 50. Isso até reflete na aparência, na estética também, cabelo, pele, etc. Não só internamente, mas internamente, certamente está refletindo lá. E ele vai ter uma expectativa de vida menor. Agora, aquela pessoa que é fisicamente ativa, tem uma alimentação adequada, sem excesso de gordura, de carnes, de açúcar, etc. Essa pessoa, além de não ter vícios, dorme no mesmo horário, não vai muito para balada. Não que seja proibido ir para balada, mas não tem uma rotina de mudar o ritmo aí de sono, vigília, né? Essa pessoa está atrasando o relógio biológico dela, a idade biológica dela. Então, ela tende a viver mais. E isso pode ser ativado a qualquer momento, né? A qualquer momento. Mas quanto antes você ativar, você que é jovem ainda, Fábio, deve ativar. Posso começar agora? O ideal é começar já. Porque eu imagino que as pessoas, a partir dos 30, 35 anos, já começam a pensar um pouco mais no futuro. Sim. Enquanto você é jovem, lá 20 e poucos anos, 30 Tá tudo anos, certo. o que importa é o próximo final de semana, né? Temos que começar então, Priscila. 20, 25 anos de carreira, né? Eu tenho certeza que já começaram. Mas aquela pessoa, 35 anos, 40, já começa a pensar um pouco mais em longo prazo. Porque e também daí é uma hora ideal para começar. O metabolismo muda, e aí já começa a ser mais difícil perder peso, já começa a ser, né? O corpo já começa a dar uns sinais de que, ó, a coisa está mudando, vamos se ligar aí, porque... Você pode dizer assim, nunca é tarde para começar. Se você tem 60 anos, 70 anos, dá tempo de começar ainda. Com os hábitos saudáveis e deixar os hábitos ruins de lado. Sim. Mas quanto antes você começar, muito provável que a vantagem vai ser maior. Por mais tempo, né? Por mais tempo. A boa notícia para os negócios, né, é que tem um mundo ainda a ser explorado. A gente falou em outro momento, né, Priscila, sobre a demanda do público 40, 50, 60 por produtos dedicados a ele, mas não aquele remédio que há alguns anos era o que ele precisava, mas por qualidade de vida, saúde, né, diversão, viagens, e que não está sendo explorado. Então, temos oportunidades enormes de negócios. Infelizmente, para alguns, né, ou para a maioria, não foi criado ainda um remédio, uma pílula da juventude. Não foi criado ainda e eu sou cético em relação a isso, que será criado algo que... Existem muitos estudos, inclusive de genética, qual gene influencia o seu envelhecimento, como que nós podemos interferir. No futuro, eu acredito que exista uma manipulação genética, terapia gênica, não só para doença, mas também para desacelerar o envelhecimento. Mas, por enquanto, não há. O que se sabe, os hormônios te trazem vigor agora, mas pode trazer vamos dizer, um efeito rebote. Depois você deixa de usar e vai ter um envelhecimento mais acelerado, talvez daqui 1 década, 2 décadas. Então não é algo recomendável. O recomendável podem ser alguns produtos, né? Como ômega 3, que é recomendado, tem alguns antioxidantes, como resveratrol, que é aquele que tem no suco de uva, no vinho, né? Você tem cápsulas também,
Eu, particularmente, acho que é melhor você consumir esses produtos, o ômega 3, resveratrol e outros, em alimentos. Você tendo uma alimentação bem balanceada, prescrita por um nutricionista e sendo disciplinado, você consegue tudo isso que você precisa e se garante, né? Não precisa necessariamente de suplementos, cápsulas, como algumas pessoas consomem 10 cápsulas por dia. Entender uma doença. E o exercício físico. Agora, o que tem descoberto uma novidade agora, que tem ficado cada vez mais em evidência, que não basta o Fábio e a Priscila irem na academia com o personal 1 hora por dia. Ah, Você meu tem Deus. que. Não basta isso. Começando a ficar complicado. que Mas tem agora? entendam bem. Vocês estão mais protegidos do que aquele que não vai. Claro, isso não há dúvida. Mas para ficar ainda mais protegido, sabe o que vocês devem fazer? Ser fisicamente ativo ao longo do dia. O que significa isso? Subir até o 4º andar aqui o estudo da Jovem Pan, vocês podem subir de escada. Né? Você não vai ficar subindo toda hora. Então, você pode subir talvez uma vez de escada. Você, ao invés de levar uma garrafa de 1 litro lá para sua mesa, para tomar ao longo da manhã inteira, da tarde inteira, até o dia inteiro, você pode levar o que você vai tomar num gole, e daí em intervalos de meia hora ou 1 hora, você levanta vai buscar água, vai buscar o cafezinho, anda. O que se chama hoje de microexercícios, que não tem se falado muito ainda, mas é um exercício de 1 minuto, 2 minutos, né, de subir alguns lances de escada, ou dar uma caminhada, ou até fazer um alongamento, alguma coisa, num intervalinho curto da sua jornada de trabalho. Parar o carro um pouquinho mais longe. Exatamente, descer do Uber 2 quadras antes. E os efeitos são comprovados, são tão importantes já quanto existem estudos sobre isso. Não que você pode substituir um pelo outro. Mas que os dois são complementares. Mas somar os dois é importante. Você sabe que uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi que o fato dos carros não terem mais o vidro manual, ser elétrico, você não gasta uma monte, eu ia até falar um palavrão, de caloria durante um ano por causa daquela manivelinha. E hoje... São pequenos gastos, né? De girar a manivela, ou de levantar para pegar o telefone, que era com fio, e as pessoas mais jovens nem sabiam que existia trocar o canal da TV, porque não tinha controle remoto. Então, gente, ela... olha aqui. Então, hoje, por exemplo, a questão da água. As pessoas levam uma garrafa grande para a mesa para consumir o que é a água que é necessária. Isso é importante. Só que as pessoas ficam acomodadas lá, sentadas 4 horas, né? Num período, depois mais 4 horas no outro, sem fazer nada. Mas aí tem uma questão. Você toma um monte de água, vai um monte no banheiro. Também. Controvérsia. Então, mas tem pessoas, por exemplo, que conseguem segurar bastante. Não, é verdade. E daí não levanta. É verdade. E se você fosse no banheiro, mas fosse buscar água, exercício em dobro, banheiro e água. Exatamente. Né? Olha, eu só falo uma coisa. Quando vai ter um estudo de que a gente ficar no sofá, comendo pipoca, assistindo Netflix, é bom para a saúde? Então... Ninguém colabora comigo com esse estudo. Jair, vamos fazer um artigo sobre? Há cientistas tentando criar uma pílula para isso, né? Que você toma uma pílula. Existe já uma pílula que não está no mercado, mas existe, que estimula sua mitocôndria, ela é ativada, mas não tem um efeito assim bem pontual, né? Bem localizado. Não tem um efeito como exercício, estimula o coração, estimula o sistema nervoso, né? Esse efeito bem localizado não é suficiente. Uma época teve a moda dos choquinhos, né? Que você punha uma cinta, ficava tomando choque, mas parece que não funcionou. Também não. Vamos levantar do sofá, né, galera? Pois é, acho que não tem muita Vamos pra academia, comer direitinho, buscar profissionais corretos para a gente seguir nas redes sociais, né? Cuidado com tudo que ouve. A gente comentou aqui antes de começar o episódio que um fala que um alimento é bom, o outro fala que o alimento é ruim. Então, na verdade, assim, né? O alimento mais natural possível, né? Isso. É o alimento natural, in natura,
né? Falar natural, às vezes as pessoas confundem, porque banha de porco é natural, né? A pessoa tira a banha e invasa lá, mas é a banha, do jeito que estava lá no animal. Agora, nem sempre o alimento natural faz bem, Ah, né? meu Deus, tem Então, essa também? tem essa. Então, algumas classificações assim não são uma segurança. Ah, é natural, faz bem. Então, A banha de porco não faz bem. nós não falamos sobre isso. Se tem um tempinho, Tá, sim. os alimentos, os óleos, as gorduras de origem vegetal são as melhores. Vegetal. Vegetal, apesar de alguns falarem ao contrário, né? Existem duas exceções no reino vegetal aí. Agora, óleo de soja é bom, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, azeite, gergelim, tudo óleos bons, né? Óleo que não é bom, de coco. É vegetal. Jura? E falaram diferente E é pra mim. caríssimo. Óleo de coco. Se você tem na sua casa, use para passar no cabelo, mas pare de ingerir, usar óleo de coco. Olha, que bacana. Porque o óleo de coco é saturado. É como a gordura animal. E uma outra, que daí para vocês começarem a prestar atenção no rótulo dos produtos. Tem uma gordura que está sendo inserida já há alguns anos nos produtos no lugar da gordura trans, que é o óleo de palma ou gordura de palma. Se tiver gordura de palma, é melhor. É sorvete de massa, biscoitos, chocolates até naquela Nutella, às vezes Nutellas genéricas. Além da amêndoa, que é gordura boa, eles colocam outro tipo de gordura, que é essa gordura de palma. Então, hoje, se você procurar no rótulo gordura trans, tá lá, mas sempre zero, na maioria dos produtos. Né, porque faz mal para a saúde. Mas no lugar eles colocaram óleo de palma, que também não é bom para a saúde. É uma exceção. Não é bom. Não é bom. Óleo de palma. Agora, as gorduras animais são ruins porque são saturadas. Então, da carne, a banha de porco, o bacon, os embutidos, presunto, calabresa, linguiças de uma maneira geral, são todos ruins. Né? Você não precisa deixar de comer, mas comer com limitação, moderação. Né? Agora, por exemplo, a banha, você pode dispensar, você usa óleo vegetal para a comida, você não precisa usar banha. Você vai comer uma carne vermelha, compre uma carne magra, patinho, alguma coisa assim. Né? Evita as carnes muito gordurosas, esse tipo de coisa. O leite é bom para a saúde, só que nós adultos, principalmente, devemos optar pelo leite semidesnatado ou desnatado, porque daí não tem essa gordura ruim e tem os outros nutrientes que são importantes. Tá fácil não, sabe? Então, vamos ter que ter outros episódios aqui para nos orientar sobre outros produtos. Exatamente. Né? Mais alguma coisa que seria importante a gente deixar de mensagem? Então, nós devemos, como consumidores, né, procurar informações que sejam as comprovadas cientificamente. Quem tem essas informações? Tem alguns sites, né? Nós vamos deixar algumas opções aí na legenda. Tem profissionais. Então, agora nós não podemos... Por exemplo, o profissional de educação física entende de nutrição? Entende pouco. Né? Deveria entender um pouco, pelo menos. Alguns não entendem ou seguem informações de profissionais que não são confiáveis. Então, quando eu quero informação sobre nutrição, procura com um nutricionista. E um nutricionista também que não segue modinha, porque existe os profissionais de diferentes áreas da nutrição, educação física, que seguem modinhas. Você não pode seguir modinha. Tem que ser o que ele aprendeu lá, que é a informação científica que vem lá da universidade, na sua formação, na pós-graduação. Então, a informação nutricional vem do nutricionista. Informação sobre exercício não vem do nutricionista, do médico ou qualquer outro, vem do profissional de educação física. Informação sobre medicamento, hormônio, não vem do professor de educação física, do nutricionista, vem do médico. E o médico que não esteja preocupado mais com
comercialização do que com a saúde do paciente. Legal. E muita oportunidade aí para quem quer trabalhar o marketing de forma correta, né? Acho que tem aí o que a gente foi falando aqui, foi me dando vários insights, né? De posicionamento correto, de conscientização, de educar o mercado e de, com isso, ganhar a credibilidade do mercado mesmo, né? Acho que é uma oportunidade gigante aí de marketing para essa área. É isso aí. Por hoje é isso, então. É isso. Muito obrigado, Jair, pelo seu tempo, pelo conteúdo rico para consumidor, para empreendedor, para todo mundo. Obrigado, Sara, Bruno, que está aqui com a gente. Priscila, né? Obrigado também. E principalmente o pessoal que assistiu a gente. Agradeço a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até mais.